Hoje a gente vai decretar o fim do ciclo de pagar a inscrição, comprar material e não ir bem na prova e ser reprovado. Pagar a inscrição, né, juntar aquele material e bater na trave, né, ou então não fazer nenhum mínimo. O meu objetivo hoje é fazer com que você evolua nos seus estudos para conseguir ficar cada vez mais perto da sua aprovação, para você saber que, poxa, às vezes você não passou, mas você está vendo que você está evoluindo, você está progredindo, você está dando mais um passo na direção da sua aprovação. Você não está com aquela sensação de estagnação, de que você se esforça e não sai do lugar. E a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala disso, né, é que o objetivo seu é acertar muitas questões na prova. Tá? Pode parecer óbvio, pode parecer até batido, mas o fato é, muitas vezes a gente se perde, às vezes, estudando só a teoria e não resolvendo questões, ou então até estuda questões, mas não direcionado para o concurso que você vai fazer, direcionado para a sua área de uma maneira muito aleatória, de uma maneira muito dispersa. E a gente tem que entender que o centro do seu estudo tem que ser as questões. Porque são as questões que vão te mostrar o que você precisa estudar mais da teoria, né? Como que a banca funciona, o que ela gosta de cobrar mais, entende? Então, do mesmo modo que a partir do momento que você escolhe o concurso tem que se tornar o centro da sua vida, de certo modo, as outras coisas, né, ficam ao redor ali. Quando você vai estudar para concursos, questões têm que ser o centro. Então, tem uma vaga noção da matéria, já estudou um pouco, já vai para as questões. Para você entender como que aquele assunto é cobrado, o que você precisa melhorar mais. Assim você vai identificando o que você entendeu, o que você não entendeu. Entende? E aqui é um erro muito comum. Eu vejo que as pessoas às vezes não dão a devida relevância para as questões. Então, o primeiro objetivo é esse, acertar muitas questões na prova. Nesse sentido, o seu objetivo não é se tornar um professor Pasquale, né? Se tornar um doutor, um catedrático de um assunto. Não. É saber um pouco da matéria e resolver questões. E nesse vai e vem, você vai ficando cada vez melhor. Então, no sentido de você, se o seu objetivo é acertar muitas questões na prova, então a ideia é que você domine as matérias. Né? Então, vamos pensar comigo. Sei lá, no seu concurso, né? Cai português, administrativo, constitucional, geralmente concurso de nível médio, por exemplo, ou concurso de nível superior. Você vai ter que dominar português, né? Português costuma ser uma matéria decisiva. A maioria das vezes são matérias que as pessoas gabaritam e chegam muito perto disso. Então é a primeira matéria que você tem que dominar. Além de português, terão outras matérias que são estratégicas também, principalmente aquelas matérias que são objeto de discursiva. Então veja, o seu objetivo muitas vezes não é necessariamente passar no concurso. Né? O concurso acaba sendo a consequência do domínio dessas matérias. Então, se o seu objetivo é dominar as matérias, você tem que entender o seguinte, que a gente aprende aos poucos, que você precisa de tempo. E é aqui que é importantíssimo a gente entender o seguinte, né? Vamos lá, você precisa de tempo para aprender. Por quê? Porque nós aprendemos aos poucos. Então, vamos pegar português, né? Geralmente a maioria das pessoas já estudou português. Dificilmente você vai gabaritar uma prova de português com um mês de estudo. Ou 2 meses de estudo, não é? E muitas vezes você precisa desse resultado para passar na sua prova. Então pensa comigo, se você for deixar para estudar português com 2 meses no pós-prova, certamente fosse só português que fosse cobrado, possivelmente você não conseguiria ter um resultado bacana na prova. Agora imagina que você tem que estudar outras matérias também. Então aqui já fica claro que a gente precisa de tempo. E quando eu falo que aprende aos poucos, todo mundo aprende aos poucos, né? Você não vai conseguir aprender tudo de uma vez só. Esse mito de pegar aí na primeira leitura já aprender tudo que você precisa, isso é muito raro e é quase impossível. Por quê? A gente tem um limite para captar informações, né? Você vai captar um certo conjunto de informações. A nossa memória ela tem uma certa limitação. A gente não vai conseguir... Por isso que a gente precisa de repetição. Por isso que no Revolucionários, o meu lema é todo dia é dia de revisão. Para quem não sabe, Revolucionários é minha mentoria, onde você me aponta os seus problemas, eu te aponto soluções para ele, para que você tenha a segurança de que está no caminho certo até a sua aprovação. E a gente lá, eu te ajudo a ajustar o seu foco, né, a sua rotina para você ter uma organização melhor, método e o seu material também, para ter um material mais direcionado para o seu concurso. Mas fato é, você precisa ter de tempo para aprender. Entenda, você pode entender a preparação do concurso como uma nova graduação que você vai fazer, ou um curso técnico que você vai fazer, ou uma pós-graduação. Você vai ter que aprender as matérias e dominar essas matérias na hora da prova. Então você precisa de um tempo. Nesse sentido, o que você vai perceber? Que não adianta pressa.
Eu vejo que às vezes as pessoas fazem. Começa a estudar no pós-edital e sai correndo pra caceta para poder, né, bater o material, e aí estuda com pressa, passa o material. Só que não adianta. Essa pressa, ela é inimiga do seu aprendizado. Pode ter certeza. Uma coisa você pode ter certeza nos seus estudos. Se você tá com pressa, tá estudando com pressa, você não vai aprender. Entendeu? Você não vai aprender. Por quê? Porque você vai tender a fazer as coisas meia boca, de uma forma muito passiva, né? Você vai resolver a questão, ao invés de você se concentrar para aprender com o comentário daquela questão, você vai querer pular, vai querer ir mais rápido, vai querer ler o teórico, vai estudar um PDF, por exemplo, você vai querer passar ele rápido demais, não vai prestar atenção, entende? A inteligência, ela exige uma certa passividade. Ela exige você conseguir ficar quieto, parado, prestando atenção. E se você está com pressa, se você está agitado, ferrou. Entendeu? Você não vai conseguir. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo aqui. Se você não parar quieto e prestar atenção no que eu estou te falando, você não vai entender nada. Não vai conseguir colocar nada em prática. E não é diferente com os seus estudos. Se você assistir de uma maneira apressada, querendo terminar logo, querendo ver outra coisa, querendo fazer outra coisa. Por que eu estou estudando? Entende? Não funciona. Entendeu? Então você vai perceber com o passar do tempo que você vai conseguir aprender mais rápido quando? A partir do momento que você vai dominando basicamente 3 fatores. E aqui é uma coisa que muita gente acaba não entendendo. São 3 fatores que você tem que dominar para você aprender mais rápido, para você acelerar a sua aprovação, para você passar mais rápido, né? Então a sua aceleração vem de 3 focos, né? 3 domínios, né? Primeiro, domínio de si. Basicamente, domínio de si, o que é? Domínio de si é constância. Né? Aqui eu coloquei virtudes, mas assim, o caminho é longo, né? Virtudes, você tem as virtudes, você tem a fortaleza, você tem a constância dentro da fortaleza, mas vamos direto ao ponto, vai. O que você tem que ter? Você tem que ter uma rotina de estudos. Ponto. É isso que você tem que ter. Todo dia você tem que estudar. E, no mínimo 15 horas por semana. Pode ser que você não consiga fazer isso, não tem problema, mas o seu objetivo tem que ser esse. Porque a gente está falando de concurso. Você tem um monte de matéria para estudar. Você tem que ter uma carga horária mínima, não dá para você estudar pouco. Olha, assim, na minha experiência, são raros os casos. Eu já vi gente que estudou menos que isso e foi até aprovado, mas assim, geralmente casos muito específicos. Às vezes quando você, sei lá, vou pegar o caso do meu irmão, que eu mentorei ele, né? Meu irmão, ele estudava em média 1-2 horas por dia, então era menos, né? Daria menos por semana, daria pelo menos umas 10 horas. Só que, ele passou para professor do Instituto Federal para o cargo de Engenharia Elétrica, então é um cargo muito específico. E as matérias muito, né? Então, de um modo geral, você precisa ter uma carga horária razoável, principalmente quando a gente fala de concursos que cobram mais matérias, concursos intermediários de alto nível, então nem se fala, até mais do que isso, né? Aqui eu estou falando uma média, só para você ter um número na cabeça, né? Quando fala domínio de si, é você conseguir ter uma rotina de estudos. Ponto, é você desenvolver a disciplina, né? Esse é o primeiro aspecto, porque se você não tem nem constância, como é que você vai dominar a matéria? Não tem nem como você dominar a matéria, né? Então vamos pensar no tripézinho aqui que fica mais bonitinho, né? Então, primeiro é o domínio de si. Segundo é da técnica. Né? Pensa do seguinte, do mesmo modo que um escultor precisa dominar a técnica, as ferramentas para pegar uma pedra e construir uma escultura, você também tem que dominar as ferramentas para construir o seu aprendizado. É o mesmo raciocínio. Né? É como se fosse o seu martelo, o seu prego, né? O cinzel, enfim, como se fossem suas ferramentas para você construir o seu aprendizado. São as técnicas. Se você não sabe usar nenhuma ferramenta, como é que você vai aprender? Não tem como. Né? Então, o domínio, eu consigo ser constante, eu domino alguma técnica, agora eu tenho condições de dominar a matéria. Né? Porque aí eu consigo aprender, eu consigo estudar teoria, eu consigo resolver questões, como eu falei lá no início, né, nosso objetivo é acertar questões. Então, aí eu consigo aprender a matéria. E quando eu falo do ponto de vista de domínio da matéria, o que é importante? Primeira coisa, você tem que ter um foco, você tem que ter uma direção, você tem que ter um conjunto de matérias que você estuda sempre. Não importa se você está no pré-edital, pós-edital, reta final, não importa. Sempre você está estudando esse conjunto de matérias. Um conjunto de matérias base, um núcleo duro ali da sua área que você sempre está estudando. Por quê? Lembra que eu falei que você precisa de tempo para aprender? Se você vive de eternos recomeços, estuda para um concurso, para. Estuda para outro concurso, para. Estuda para outro concurso, para. E com materiais diferentes, fica difícil de você ter uma linha
de evolução naquela matéria. O simples fato de você estar mudando de concurso toda hora, de material toda hora, vai evitar que você tenha uma linha de raciocínio. Então, o ponto é, tu tem que ter uma direção. E essa direção é um conjunto de matérias, que pode ser um concurso, né? Você pode estar focado no concurso, sei lá, por exemplo, agora saiu o TCU, concurso TCU, estou focado no TCU, por exemplo. Pode ser concurso ou de uma área bancária, área policial, área judiciária, e aí tem um conjunto de matérias ali que você vai refinando na medida em que os concursos vão evoluindo. Mas fato é, você tem que ter um conjunto de matérias que você está estudando sempre. É a sua formação, é como se fosse uma formação nova que você está fazendo. Do mesmo modo que todo profissional tem que estar estudando sempre, sei lá, um médico, ele vai ter um conjunto de matérias que ele estuda sempre, o advogado, sei lá, um advogado trabalhista, tem aquele conjunto de matérias que ele domina. O concurseiro é assim também. É uma nova formação que você tem. É o seu, né, você tem que estar dominando aquelas matérias. Tem que estar estudando sempre, para você estar conseguindo vencer a si mesmo, dominar as técnicas e dominar as matérias. Você tem que estar fazendo sempre. Porque muito do seu aprendizado vem da repetição. Muito não, o seu aprendizado vem da repetição. Então, por exemplo, você foi lá, entrou na mentoria, a gente conversou, eu te dei orientação. Se você não fizer aquilo, se você não repetir isso no dia a dia, você não vai conseguir ter o domínio e não vai conseguir acelerar a sua aprovação, não vai conseguir aprender o conteúdo para aumentar a sua taxa de aceito e, consequentemente, passar na sua prova. E aí, quando a gente fala de foco, basicamente é isso, né? E aí, tem um vídeo aqui sobre como escolher, né? Eu acho que como escolher o concurso certo, uma coisa assim. Assiste esse vídeo que eu dou mais detalhes sobre isso. Mas aqui, o que eu quero te chamar a atenção é para esse aspecto de você entender que, independente do momento de preparação, você vai ter esse conjunto de matérias que vai te acompanhar. Você sempre vai estar estudando. Todo profissional tem isso, e o concurseiro, de certo modo, é um profissional. Ele tem que ter esse conjunto de matérias que ele está dominando. Assim, você começa, em vez de ficar focando no concurso da vez, né? Eu vou fazer agora. Geralmente a gente foca nos concursos geralmente as pessoas focam nos concursos que tem que tem muita mídia, né? Pô, agora é Polícia Federal, daqui a pouco é INSS, é CNU, daqui a pouco o Banco do Brasil e assim por diante, né? Só que não vai conseguindo dominar nenhuma matéria e, consequentemente, não vai conseguindo passar. E sempre fica nesse ciclo. Compra material, né? Sai o concurso, fica empolgado, paga inscrição, compra material e não vai bem na prova. Não sai, né? Sempre fica nesse ciclo de, às vezes passa a ter perto, mas sempre sente que falta algo mais. E falta algo mais por quê? Porque você não teve tempo para dominar a matéria, para dominar as técnicas, né? Você às vezes até é constante, mas não consegue dominar esses outros aspectos que são fundamentais para a sua aprovação. E quando a gente fala do material, né, o que você pode fazer basicamente? O material é você ter um material base, entendeu? E aí tem duas linhas, vamos dizer assim. Se você usa um estudo tradicional, vamos pensar aqui, material base. Se você usa um estudo mais tradicional, que é teoria, primeiro eu vejo a teoria e depois eu vou para o resto. O que você pode fazer? Você pode usar os cursinhos, muitos cursinhos têm os cursos regulares. Então o que você pode fazer? Você pode pegar um curso regular da sua área, se for uma área que você está estudando. Então você vai pegar esse curso regular. Então tem às vezes curso regular lá da área judiciária, curso regular da área policial. Ou então, caso você esteja, sei lá, vamos supor que você está focado Banco do Brasil, né, que é um edital da área bancária. Você pode pegar um edital anterior também, já estudando antes. E aí você vai pegando esse material. E aí, na hora que sair o edital, geralmente a banca não tende a mudar, né? Geralmente a banca 6 Gran Rio. Aí você vai refinando esse material e vai fazendo os ajustes que forem necessários. Mas você já vai pegar, português, todas aquelas matérias que são cobradas sempre, você já vai sair na frente. Tá? Então essa é uma maneira, né? Curso regular, ou você pegar o curso com base no edital anterior desse concurso que você vai fazer, caso você foque curso, edital anterior. Os cursos, esse aqui é muito interessante para quem tem assinatura de cursinho, né? Quem faz estudo tradicional, né? Com base em teoria, depois questões e tal. Agora vamos supor que você faça um estudo por questões. Como é que você pode fazer? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode pegar e montar cadernos. Como é que eu faço no Revolucionários? Eu monto cadernos. E aí, basicamente, o que a gente faz? O que eu faço lá? Primeiro, você pode montar cadernos. Se você está focado em um edital, você pode focar no edital anterior, né? E, por exemplo, no próprio TEC, às vezes você tem até a guia lá que pode te ajudar.
Agora, se não tem nada, você pode fazer algo focado na área. Então, por exemplo, né, recentemente eu fiz alguns orientei, né, alguns mentorados da área de psicologia. Psicologia na área judiciária. Então, não tinha nenhum edital na área dela, na região dela, e estava focado na área. Então, esse é o primeiro momento, que é o momento pré-edital, em que você não tem referências. Então, você vai focar na área para ver o que costuma ser cobrado naquela área. Tá certo? Tem um vídeo também que ajuda nisso aqui, é um vídeo que eu falo assim, pare de fingir de estudar, só estude o que caia. Né? Foi uma live que eu fiz, né? Eu falo também como você entender o que é cobrado, de certo modo é isso. Então, você vai fazer isso. Beleza, uma vez que a banca foi contratada, você refina esse planejamento para a banca. Então, eu estava estudando lá. Vou pegar esse exemplo aí da área de psicologia. Né? Psicologia, Justiça Estadual, né? Tribunais de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública. Estava estudando. A banca foi contratada. Agora eu pego o mesmo planejamento e foco na banca. Sei lá, a FGV foi contratada, ou Sebrasp, ou a OCP, enfim. Aí eu faço esse planejamento focado naquela banca. Porque aí eu já vejo o que ela costuma cobrar mais de português, das matérias específicas, né? Se tiver alguma matéria do direito, já foco na banca. E aí, por fim, o último refinamento é com o edital, porque sempre tem alguma mudança no edital, né? Uma matéria nova. Por exemplo, é o que aconteceu recentemente também no TCU. Só que no TCU, em vez de estar focado na área, mentorados que eu tenho para o TCU, a gente está focado no concurso anterior. Então, foco no concurso anterior. E aí está ali, caderno de questões focado no concurso anterior. Depois, a gente faz... E o TCU é um exemplo muito bom, porque o TCU foi um concurso muito rápido, né? Da especulação ao edital, acho que foram poucos meses. Então, pensa só, quem já se antecipou, já saiu muito na frente, né? Então, pensa comigo. Foi o concurso, depois aí, aqui, no planejamento lá que a gente que eu fiz, né, que a gente fez, a gente estava focando em FGV e Sebrasp, porque, né, não dá, ainda estava nessas duas, que eram as duas que eu tinha organizado recentemente. Beleza, a banca foi contratada, isso aqui foi muito rápido, não deu nem para mudar muito esse planejamento, mas enfim, a banca foi contratada. CESP, aí a gente já começou a fazer algumas mudanças para o Sebrasp. Eu lembro disso, a gente fazendo as mudanças num dia e no outro já saiu o edital. Aí já ajustou com base no edital. Opa! Aí fez os ajustes com base no edital, entende? Então aqui você está estudando de uma maneira direcionada, independente das fases, e sempre está estudando. Passou, né? Aí nesse caso da área de controle, que na hora que passar esse concurso vai ter que fazer o ajuste, né? Um novo foco. Mas enfim, o fato é, você vai tendo sempre uma direção. Então, vamos pegar aqui, no caso, pegar esse caso aqui do próprio concurso do TCU. Nesse caso, a mentorada que eu tenho que estar estudando para ele é uma pessoa que estuda para nível superior geral, geralmente. Então, o que vai acontecer? Na hora que passar esse concurso aqui, ela vai voltar a estudar as matérias básicas que ela estava estudando antes. Entende? Então, você vai fazendo. Então, aqui tinha uma área antes, vamos dizer assim, né? Que ela focou para um concurso, banca e edital. Mas percebe, sempre está estudando. E aí tem um conjunto de matérias que se repetem aqui. Então, por exemplo, quais foram as matérias que se repetiram aqui? Português. Vixe Maria, deixa eu aumentar isso aqui. Português. Administrativo. No caso dela, né? AFO, Constitucional. Eram todas as matérias que ela já estava estudando. Português, administrativo, uma parte de administração geral também. Administração geral e assim por diante. Claro que tiveram matérias novas, né? Porque a parte de controle externo não estava no planejamento inicialmente. Mas, 90% do edital, eu diria 80%, de 80% a 90% do edital já estava sendo estudado anteriormente. Então você vai simplesmente refinando ao longo desse processo aqui. Agora pensa, né? Aqui, você vai ter, quando a gente fala de tempo de preparação, você vai ter pelo menos, né, vamos colocar aí de 6 meses a 1 ano de preparação, né? Você fazendo dessa forma, né? Você vai ter mais tempo de preparação se você já se antecipou, né? Agora, se você deixa para estudar só aqui no edital, aí você vai ter 2 meses, 2 ou 3 meses no máximo.
Na verdade, aqui você vai ter, vamos colocar assim, né? Aqui você vai ter mais de 6 meses, com certeza, né? Mais de 6 meses. E aí pode ser, pô, aí o céu é o limite, né? E aqui você vai ter menos de 3 meses, né? Então você pode ter 1 ano que você vai estar já estudando essas matérias. Por quê? Porque, pô, aquilo que eu te falei, o conjunto de matérias básicas que você está estudando. Na hora que sair o edital, você só faz o ajuste fino, porque você já está estudando essas matérias. É assim que a maioria das pessoas comuns passam no concurso. Às vezes a pessoa não faz isso de uma maneira intuitiva. O que ela faz? Ela faz vários editais e em cada edital ela vai aprendendo um pouco mais. Só que assim é muito mais desgastante, né? Porque ela sempre fica mudando de material e... Então, qual que é a minha sugestão? O que eu estou te sugerindo aqui? Você tem uma direção já. Você já fazer essa decisão consciente para você ter mais tempo para dominar. Para você não ter só 2 meses, sempre ficar nesse... né? Sempre ficar... Não, pô, antes você já está estudando esse conjunto de matérias base e vai ficando cada vez melhor. Né? É assim que você consegue sair daquele ciclo de faz, né? Pô, fica entusiasmado, paga a inscrição, compra material, mas o material lá, ou pega material emprestado, enfim. Mas muda o material de estudo, faz a prova, vai mal, aí porra, fica triste, aí vai de novo, fica sempre nesse ciclo e vai se desgastando no processo. E muitas vezes você está se esforçando, mas o que está faltando é uma direção. E eu imagino que aqui agora você vai ter uma direção um pouco mais clara de como que você pode conseguir passar no seu concurso. Né? Esse é o meu objetivo aqui, que você tenha um direcionamento maior, que você não fique refém dos concursos da moda, vamos dizer só assim. Não, você saiba o que você quer fazer, você tenha claro as matérias que você tem que estudar, tudo certinho. E se você tiver pouco tempo para estudar, pô, eu tenho pouco tempo, Jefferson, eu não consigo, né, dentro da minha rotina, eu tenho pouco tempo para estudar, eu sugiro que você assista o vídeo que eu gravei recentemente. O vídeo basicamente é como passar com pouco tempo de estudo. E lá eu te explico, primeiro, como você sair de uma mente distraída para uma mente mais focada, como você achar concursos mais fáceis para você. Então é um complemento ideal para você ter uma direção, sair desse ciclo e dar passos cada vez mais firmes rumo à sua aprovação. É isso. Espero que o conteúdo seja útil e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.